mas ele fez 4 Ele foi testado 3 vezes e não conseguiu ganhar. Outro ponto, tu ficar refém do treinador. Olha o quanto é prejudicial para o clube, tá? Ele brigou com o Kleber brigou com ele, o Grêmio abraçou a decisão a decisão do Filipão. Perfeito. O Kleber entrou na justiça contra o Grêmio e não hoje jogou. O Grêmio precisa de um jogador ficou não tem, e o treinador foi embora. Isso é importante. Amado mestre, permita-me discordar um pouquinho da análise sobre o trabalho do... Mas isso é bom, Rec. Eu acho Romildo Bolzano. Isso é que torna o nosso programa bom e diferenciado. Mas eu acho que o Romildo faz um trabalho necessário. Eu também. Oportuno no Grêmio. Porque se ele não limpar todas as amarras, Edinho era uma amarra, Kleber era uma amarra, Filipão era uma amarra. Olha quantos ele vai ter que demolir, quantos muros de Berlim esse homem vai ter que derrubar. Ô Meneghetti, sobre o Rui Costa, o melhor que poderia ter acontecido para o Grêmio foi a saída do Filipão. Porque a ponta, e aí eu tô com o Ribeiro, a ponta do que resolvia ou do que decidia as contratações acabou de cair. Então muitos equívocos do Rui Costa recentes, não lá atrás que ele cometeu erros também, recentes, tem a ver com decisões do Filipão. Quem escolheu foi o Filipão. O mal foi cortado pela raiz. O primeiro passo para o Grêmio se reerguer era a saída do Filipão. Brian Rodrigues, por exemplo, pelo perfil do Rui Costa, ele não contrataria o Brian Rodrigues. Quem gosta desse tipo de centroavante é o Filipão. Não, mas alguém apresentou para o Filipão o Brian Rodrigues. Não, mas, gente, pelo amor de Deus, o Rui Estão Costa... fazendo uma ilação. Uma ilação. Não sabe se é assim. Mas alguém eu apresentou. imagino... acha que é assim. A experiência do REC aí... Me arruma um 9. Me arruma um 9. Diz, olha, o que tem é esse aí. O Filipão só joga com centroavante assim. Nós discutimos aqui várias vezes que o futebol mudou. Que olha, hoje tu não tem um centroavante acima da média, tu não tem como jogar. Ele insiste nesse vou sistema. falar o que eu falei quando o Filipão assumiu. E logo na primeira semana eu disse o seguinte, ó. Eu espero, e isso não acabou acontecendo, que o Filipão, depois do que aconteceu na seleção, volte humilde. O que ele sempre foi. E não é só questão de humildade, porque o Filipão é uma boa pessoa, um grande cara, não tem problema. Mas olha a forma que ele chegou, Ribeiro. Ele ficou tão grande. Ribeiro lotou o aeroporto, que Ribeiro. ele misturou as coisas. Mas é que lotou o aeroporto. Misturou. Claro, ele foi era recente. Lotou o aeroporto, cara. ele já chegou com o torcedor enaltecendo. Mas evidente, o torcedor estava vendo o Filipão de década de 90. É que o Filipão se perdeu um pouquinho. Ele virou Lorde por ser campeão do mundo. Mas é o mesmo cara que mandava dar nessa lilica, que mandava chutar o Luiz Carlos Vinck. É o mesmo cara que chama o árbitro Francisco Neto de Chico Colorado. É isso aí, misturou. Eu vou continuar vendendo pastel a minha vida inteira. Aí depois vai mesmo que um dia galgue alguma situação melhor e tal. Tá. Mas, pô, para. Mas hoje tu é uma celebridade. Mas eu não me esqueço que vendi pastel. Aí esse mesmo Filipão depois vai para uma coletiva e diz que perdeu o campeonato porque não tinha time para ganhar. Mas por que ele falou isso? Por isso que eu estou dizendo. Porque ele Vai e é volta, maior vai e do volta. que tudo. Não tinha amarras. Ninguém comprava o Filipão. Vamos comer. Imaginem a cena, por favor. Mas ninguém gosta de tomar patada. Não. Só o cara cobra, toma ali uma no meio. Dá para tomar outra no meio. Imagina, tu consegue imaginar a cena? Pô, por favor, vou ser sincero aqui. Escreve essa cena que eu tô ficando nervoso. O Romildo Bolzano e os seus parceiros convidam o Filipão e começam a cobrar. O Filipão só vai fazer... E acabou, não tem tamanho para cobrar o Filipão. Consigo imaginar, mas Como eu não tem concordo. tamanho se demitir o Filipão? Mas isso foi construído. Isso foi Bom, mas foi, né, Ribeiro? Eu recebi... Independentemente do que aconteceu, mesmo se o Filipão pediu para sair, ele fez um favor pro Grêmio. Fez um favor. Sabe qual foi a frase da reunião? Ninguém é intocável. Essa foi a frase da reunião de ontem. Não, tem gente que é intocável. O Rui Costa é intocável. Ninguém é intocável. O Costa é intocável. Eu acho que mas tu talvez espera... a análise é de que ele não seja o principal responsável. A minha análise é errada. Mas não essa- acho que ele seja o principal. Um dos. Essa frase eu espero do Filipão, não espero do Rui Costa. Aliás, O Filipão tem a biografia, o Rui Costa não tem Será a que o Costa biografia. foi consultado? Não foi. Não foi. Não, acho que foi Essa comunicado. decisão unilateral do Romildo? Eu Ou- imagino. ou do Filipão? Não foi no lateral. Gente, o bastidor nos deu, nós fomos usados, mas nos deu a informação. A cúpula que comanda o Grêmio não queria mais o Filipão. Mas a cúpula não envolve... A cúpula pós saída de cena do presidente Fábio Koff.
Não aguentou. A culpa não aguentou não poder comandar. Que eu acho que é uma decisão que não chegar, pelo menos, ao Fábio Koff, ela é... Vamos chamar o João Batista lá? Diga lá, Ricardo. Ontem, só para concluir, ontem o presidente ligou para todos os líderes Exatamente. de todos os movimentos, para ter convicção, para ver o tamanho do Filipão. Isso é respeito, e eu acho que está certo, tem que respeitar o Filipão. Mas ligou para todos para consultar isso ou para tentar um dirigente de futebol? É, também para ouvir opiniões. O que vocês acham do Grêmio? Será que é o Mas ligou tirando para o o Paulo Doni, Filipão? por exemplo? Não, para o Paulo Doni ele deve estar pedindo dinheiro para o banco onde trabalha o presidente. Libera algum aí que eu tô mal. Tu botou tudo em hora extra e tal. Ô, João Batista, como é que o pessoal está se manifestando, o pessoal de casa aí conosco, hein? Muitas participações aqui, como por exemplo o Lucas está dizendo que o Grêmio tem que tomar outro rumo. O futebol mudou muito, tá na nossa página no Facebook. O Pablo está pedindo o Rogério Zimmermann. Este é o nome, na visão do Pablo. Para mim foi um erro a demissão do Filipão. Também nos diz aqui o nosso telespectador Felipe Maciel. Por fim, o Nilmar, só que é o Nil com um W aqui, não é o Nilmar do Internacional. Filipão só tirava a culpa dos ombros, como se ele fosse o grande craque do elenco. Tinha que ser motivado, mais ação e menos explicação, tá dizendo o Nilmar, Meneghetti. Ele tinha uma passividade, né, que a gente diagnosticou aqui, né? Assim, tá tudo bem, tá tranquilo, tá perdendo, tá tomando banho de bola do Inter no segundo tempo do jogo, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele tinha Vai torcer uma pro Inter? parcimônia, uma parcimônia Mas assim. isso é uma coisa moderna. Vocês cobram tanto que o cara é antiquado. Não, isso sim. O que torcer não por ele. bate bem é a acomodação dele, de claro. chegar nos microfones e dizer o que eu tenho é isso aí, Só deixa hoje nós não ganhamos, faz parte, amanhã é outro dia, e o Grêmio vive um jejum de títulos histórico. Isso não dá para Daqui a pouco a gente vai aceitar. reproduzir aí um trecho da entrevista coletiva do presidente Bolzan. O Cadu segue lá no CT Luiz Carvalho, nas proximidades da Arena, o centro de treinamentos do Grêmio. Teve treinamento pela manhã lá no Grêmio? Mas eu acho que o Cadu poderia Teve. Daqui a pouco a gente conversa com ele. sem Agora, condição. o telespectador falou para o João sobre o Rogério Zimmermann, técnico do Brasil de Pelotas, que faz boas campanhas no interior há bastante tempo e que passou pela base do Grêmio, né? Internacional, acho que não, pela base do Grêmio. Vai contratar o Filipão de ontem, vai ter aqueles atacamentos na Eu frente. acho que, sabe que isso que o Rec tá falando é uma coisa que me preocupa. Eu acho que ele é bom treinador de futebol, tá? Mas eu acho que ele passa um pouquinho o limite. E tem um detalhe, Campeonato Brasileiro tem punição automática para treinador agora. Tem punição, Ele passa treinador. um pouco o limite. O treinador que é expulso, ele tá fora do outro jogo. Eu acho que ele. E assim, ó, o Argel tá nesse limiar aí também. Não, mas prontinho pra depois que ele passar. tomou um soco do Eduardo Costa e não fez nada, é que ele mudou. Mas é que o Argel é mudou. diferente. O Argel ele não Argel reclama mudou. do juiz, o Argel reclama do grupo. Mas Ele reclama eu do acho que time. o Argel tá no limite. Mas acho que o Zimmermann, que é um bom treinador, de novo, quero reiterar isso, acho que ele às vezes ultrapassa O essa Lisca. fronteira do razoável. O Lisca também. Que é bom treinador também. Isso. O Lias, olha. Não, eu vou te dizer o assim. Chico falou um nome. Sabe Eu quem- acho que o treinador do Grêmio é desse tamanho. É alguém emergente. É, pico ali. Não. Olha, não. o retranqueiro Quem aqui, é o hein? técnico da Chapecoense, o. o Trabalhou no Caxias? Gilmar Dalpozo. Gilmar Dalpozo. Dalpozo. É. Eu ainda acho Tem mais perfil de Grêmio, o Pico e o Gilmar Dalpozo do que o Lisca e o... O Gilmar Dalpozo chegou a ser cotado, né? Chegou a ser cotado. Chegou a ser cotado. Eu, assim, ó, o perfil do treinador é barato, mobilizador e A minha sa- aposta é no Roger e que Machado. saiba trabalhar com limites O técnicos. que eu gostaria seria o Renato, depois o Argel. Eu acho que vai estar Mas tu é fã do Renato? Vai dar mas- Cristal? Olha, eu tenho um problema aqui, que ele é o presidente da associação dos amigos Do Renato Portaluppi. Isso aí Não, é... Os eu- amigos Ribeiro, do Bola Bola também, do Bola Bola. eu gosto- São os amigos do Bola Bola. Eu gosto de bons trabalhos. E os últimos bons trabalhos, nos últimos 5 anos no Grêmio, quem fez foi o Renato. O parâmetro, Em duas o passagens. parâmetro tá errado. Quem É isso ganhou? que tu nem viu jogar o Renato, eu acho. quem né? ganhou? Tu era um bebê, né? Uma É criança. verdade, eu não vi Nem mesmo. Não, viu jogar, peguei né? ele no Flamengo, jogava muito. Conseguiu, ia para arquibancada, o Renato Mas estava em campo, quem é que tá? ganhou no Grêmio nos últimos anos? O Silas? Ah, contrata o Silas. O último campeão do Grêmio é o Silas. Quando título, começasse a campeão frequentar da os Copa. estádios Não, de futebol Chico, aqui de Porto Alegre, Chico, não. o Zequinha, O Renato já não jogava o mais Passo no da Areia, o Olímpico, o Beira-Rio, quando começou a frequentar, o Renato jogava ainda ou não? Jogava contra nós. Contra a Grêmio Internacional. Tava no Flamengo, tá, O Fluminense. teu parâmetro, E era um admirador do futebol o dele. teu parâmetro é o que eu questiono no momento do Grêmio. Quer dizer, vamos trazer o treinador que não ganhou.
que quase ganhou. Não tem que trazer um treinador que ganhe. Então Silas, estou sugerindo o Silas, o último campeão pelo Grêmio. Foi irônico com o Silas. Não, tá sendo irônico. Mas é óbvio que eu estou sendo irônico. Quem é que ganhou, Daniel? Não, eu acho que o Silas... Ninguém ganhou no Grêmio. Ninguém ganha no Grêmio. Eu acho que pelo fato do teu critério do Silas ter sido campeão, esse é o primeiro nome não, a descartar. Mas não é meu critério, é o do Ribeiro, é o teu. Tem que trazer um treinador vitorioso, mas quem é que ganhou no Grêmio? Tem que Não, tem que trazer um treinador vitorioso. Tem que trazer um treinador adequado. Qual é o treinador que ganha, Daniel? O Renato não é. Mas qual é o treinador que ganhou no Grêmio? O Renato perdeu a Libertadores, esfregando na cara dele, rapaz. O Filipão também perdeu, o Silas perdeu, o Mano perdeu, todo mundo perde no Grêmio. O Fluminense desceu o campeão da Libertadores e foi eliminado a competição. O problema do último campeão pelo Grêmio é que ele oscila demais. É verdade, ele ficou... Um abraço ao Jorge Estrada. Oscilas demais. Depois de 2010 ele voltou a ganhar agora uma Copa do Nordeste. Então oscilas demais. É um trocadilho condizente. O Grêmio tem que economizar. Acho que o Renato é o técnico para treinar o time e a torcida. O Renato leva para Libertadores, ainda dá tempo. O Renato leva para Libertadores, é o único. O Renato tem os seus méritos, é motivador. O principal dele é ser também. motivador. Evoluiu taticamente. Tirou leite de pedra daquele time de 2013. Ele é o retranqueiro de carteirinha. É o que tu pede aqui. Tá bom, me serve. É o que tu pede aqui, é o Renato. O conceito de quem trabalhou com o Renato, ele não é tático, ele falha na parte tática. Discuto, eu vejo o time dele jogar e ele tira a alternativa. Não, qual é o time dele que tu vê jogar? Qual é o time dele? Futebol. Vocês estão debochando do Renato, cara. Ele teve aqui, ele sempre fez bons trabalhos. Não, eu não estou debochando. Eu não vou debochar mais. Presidente da ARP, vocês são os amigos do Renato Portaluppi. Não vou admitir falar mal do Renato técnico aqui. Olha aqui, técnico ele é muito bom. Eu não vou falar mal do Renato Não Pai. vou admitir. Olha aqui. Esse é o meu ídolo. O Renato tem esse detalhe, ele vem e traz, né? Tem todo o esquemão aí que vem. Tem duas situações. Se ele pudesse, ele colocaria uma dupla de zaga, Paulão e Fernandão, aquele segurança do Grêmio. E daí não precisaria colocar 3 centro-médios. O Renato tá fazendo propaganda agora, tio. O Renato tá ganhando dinheiro. Aliás, está muito bem. Tá muito bem. Tá bem? Tá bem. Que o Renato, conselhos na propaganda. Aí é que tá. O Renato é o seguinte: o Renato gosta de mulher, gosta de futebol e das praias do Rio. E por isso ele é corneteado aqui. Não. Eu também gosto. Mas então ele fica lá do futebol. Tô discordando do futebol. Futebol eu tô discordando dele. Ô Chico, o cara... Abre mão do futebol aí. O cara que gosta do Rio de Janeiro, gosta de mulher e futebol, eu não quero esse cara treinando meu time, eu quero esse cara com o meu amigo. Pô, para um pouquinho, tô falando treinador. Ele treina bem, casa time em melhor Boa. ainda. Ainda tem Melhor casa em ainda. Boa. E ele traz a Carol, e ele traz a Carol. Eu achei que o Daniel ia dizer que queria ir pra sogro. Também. Por analisar por filha, o Renato tem que treinar na seleção brasileira daí, né? Não, faz um contrato permanente. O Renato é uma grande figura agora. Eu acho que ele, pra mim, a grande crítica a ele é que ele não tem uma sequência como treinador. Esse é o É problema. uma crítica que eu faço, por exemplo, ao Para Falcão. mim, o elogio, Meneghetti, porque mesmo sem uma sequência, ele vem aqui e resolve o problema do Grêmio. Não, eu vejo. mas o que é vê o resolver? Renato se Curto atualizar. prazo, Ribeiro. Acho que aí eu concordo com o Chico. Resolver o problema. O que tu tá pedindo? E tal. Não, ele levou o time para Libertadores, tirando da zona do rebaixamento verdade. 2 vezes. É verdade, Vocês têm memória curta, a verdade é essa. Na verdade é o seguinte, eu até não acho o nome do Renato desprezível, tá? Só que eu acho que ele é caro demais. Não, eu também não acho Não, desprezível. mas eu acho que dá pra fazer um por acordo com ele 200 por ele meta. Acho que isso aí dá pra fazer. Ele gosta disso. Eu também não acho desprezível, só que eu não vejo o Renato treinador. Eu não vejo o Renato que daqui a pouco fica sem treinar e vai para um clube europeu, fazer um estágio, tentar se aprofundar um pouco mais de conhecimento de futebol. Eu não vejo isso nele. E acho que isso é um prejuízo. O Renato, eu vou te citar outro cara, que vocês vão me criticar, mas é técnico da seleção brasileira. O Dunga está treinador. O Renato está treinador. O Grêmio precisa de um treinador, um cara que seja técnico. Vai ser um pouquinho. O Grêmio tinha um treinador aí que está saindo. Vamos parar com esse negócio, esses conceitos. Mas o melhor treinador, o treinador cultuado. Deixa eu tô falando. O treinador cultuado, agora é 4-1, 4-1. Que veio da Europa. O Tite foi eliminado do Paulistão da Libertadores Não presta mais. Então não vem com essa história, esse conceito definido. Um treinador. Isso é muito subjetivo. Para com isso. Não, mas tem técnicos que repetem bons trabalhos. O que foi uma vez só, tipo aquele Carlinhos do Fluminense, o Andrade, que é muito sazonal, esses aí. Agora tem uns que repetem, o próprio Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei vai e ressurge da cinza, daí vai pro jogo, daí a pouco vira empresário de futebol, daí a pouco ganha de novo. Agora tá Vamos lá, vamos voltar ao CT Luiz Carvalho, lá está o Cadu, nosso Carlos de la Rocha. O Grêmio treinou hoje pela manhã, Cadu?
Sim, Meneghetti, apenas na academia, apenas os goleiros foram para o campo, os demais jogadores ficaram na academia porque ontem foi folga, né? Depois do jogo de sábado, ontem os jogadores folgaram e hoje à tarde, a partir das 13h30 aqui no CT Luiz Carvalho, tem o treino normal daí no campo com todos os jogadores. Meneghetti, vamos trazer um pouquinho mais de detalhes sobre os bastidores dessa manhã agitada aqui no CT Luiz Carvalho.